Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa de atualidade aqui da Voz da América, a partir de Alexandria, em Virgínia, onde moro. Ainda não estamos a trabalhar nos nossos estúdios. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei consigo com notícias próximos 30 minutos neste canal da Voz da América, também disponível no YouTube. Em destaque hoje, isto em termos de notícias, a União Europeia realiza voos humanitários para Cabo Delgado, província do norte de Moçambique, que desde 2017 é devastada por um grupo insurgente que se diz que é associado ao grupo Estado Islâmico. Em Angola, trabalhadores da empresa Caminhos Ferro de Benguela anunciam greve. Estes os pontos de destaque nos próximos 30 minutos aqui neste canal da Voz da América, o Washington Fora de Horas. Antes de passarmos para as notícias, recordar duas questões importantes em termos de data, pelo menos. Em dezembro de 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução que declarava o 30 de junho o Dia Internacional do Asteroide, a fim de observar cada ano, a nível internacional, o aniversário do impacto do Tunguska sobre a Sibéria, Federação Russa, a 30 de junho de 1908, e para aumentar a consciencialização pública sobre o risco de impacto de um asteroide. Portanto, este é um dia que recorda esse facto e aumenta também, ou pretende pelo menos aumentar a consciência. E também, neste 30 de junho, é assinalado o Dia Internacional do Parlamentarismo. O Dia Internacional do Parlamentarismo é comemorado todos os anos a 30 de junho, data de 1889, em que foi fundada a União Interparlamentar, IPU, na sigla em inglês. O dia foi estabelecido em 2018 por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. E este ano o mote é Eu digo sim à juventude no Parlamento. Uma questão que deve ser interessante para o continente africano, que tem cerca de metade da sua população que é jovem, e aí as reclamações é que os países são muitas vezes dirigidos por pessoas mais velhas e há pouca presença da juventude e também da mulher nos parlamentos e nos postos de decisão. Vamos para já avançar para mais notícias, dizer que teremos, como habitualmente acontece, o espaço de interação e aí esperamos o comentário do nosso amigo que segue, o nosso amigo internauta que segue este Washington Fora de Horas aqui no Facebook e também no YouTube. Vamos começar as notícias em Moçambique, onde a União Europeia realiza no dia 3 de julho o primeiro dos três voos com ajuda humanitária ante a situação humanitária em Cabo Delgado, que continua a deteriorar-se, diz-se, a um ritmo alarmante. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira na sua página da internet, a Comissão Europeia, o Comissário para a Gestão da Crise, Janez Lenarchik, alertou ser essencial que o acesso humanitário total seja concedido em partes críticas de Moçambique para salvar vidas. O anúncio foi feito à margem do encontro do Ministro do Desenvolvimento dos Países do G20, que decorre hoje em Brindisi, na Itália, de onde também devem sair os três voos com ajuda humanitária adicional. E estes voos têm como destino, tal como disse, a cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, uma cidade que acolhe grande parte dos deslocados internos que fogem dos distritos do norte da província, que é atacado desde 2017 por um grupo insurgente associado ao grupo Estado Islâmico. A província de Cabo Delgado, desta feita, a receber voos humanitários. Também de Moçambique e ligado à insurgência, o comandante-geral da polícia do país ordenou aos comandantes provinciais e das unidades de operação especial a realizar atividades de recolha, análise e tratamento de informações relacionadas com as máquinas de barbear da marca Al-Shabaab e outros materiais associados a ações de propaganda do grupo terrorista. Numa nota de 22 de junho, Bernardino Rafael instruiu a corporação a reforçar o controle da circulação de mercadorias em coordenação com as autoridades aduaneiras nos postos de controlo e ainda a vigilância e patrulhamento nas cidades, vilas e aldeias,
visando desarticular e combater quaisquer fenómenos adversos e atentatórios à ordem e segurança públicas e melhorar o posicionamento tático operativo das forças no terreno. Rafael ainda lembra que nos últimos dias unidades policiais têm sido atacadas em alguns distritos das províncias de Tete e Nampula por pequenos grupos de pessoas que se fazem passar de vítimas para acederem ao interior daqueles locais. Esta é uma notícia em desenvolvimento. Também temos a indicação de que o portal Carta de Moçambique diz que as referidas máquinas de barbear têm sido vendidas em Manica, cidade citada na nota do Comandante-Geral, e também em Cabo Delgado de Maputo, a capital do país. Esta, tal como disse, é uma notícia em desenvolvimento e logo que tivermos detalhes poderemos trazer mais informação sobre este assunto que, pelas indicações que temos, as autoridades policiais tratam de uma questão bastante sensível. Vamos de Moçambique para Angola. Em Angola, isto porque os trabalhadores dos caminhos de ferro de Benguela dão início amanhã a uma greve adiada há quase 2 meses em obediência ao pedido do governador provincial Luís Manuel da Fonseca Nunes. Cerca de 1.300 trabalhadores ferroviários das províncias de Benguela, Huambo, Bié e Mochico cruzam os braços durante 6 dias para exigir um aumento de 50% dos salários, bem como o pagamento de uma cesta básica mensal, deixando aberto uma nova paralisação 30 dias depois do regresso ao trabalho. A 5 de maio, após a declaração da greve, a comissão sindical saudou o empenho do governador Luís Nunes para resolver o problema, mas agora o líder sindical Leonardo Sakulembe diz que várias tentativas de diálogo com o governante por via de ofícios e deslocações ao governo provincial acabaram por fracassar. Em conferência de imprensa, o administrador técnico dos caminhos de ferro de Benguela, Edson Lopes, disse que as limitações impostas pela Covid-19 e o adverso quadro econômico inviabilizam planos, mas lembrou mexidas nos salários num passado recente. A Voz da América sabe que o ministro de Transportes, Ricardo de Abreu, está a caminho de Benguela para tratar de uma paralisação em fase de concurso público internacional para a exploração de algumas áreas dos caminhos de ferro de Benguela. Um comboio entre Benguela e Lobito e outro entre as províncias do Bié e Huambo são os serviços mínimos em período de greve. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Vamos continuar com mais notícias de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, mas para já vamos ver o que é que dizem os nossos amigos aqui nesta plataforma que é o Facebook, isto em termos de comentários. O Salésio Martins diz que está ligado à Voz da América a partir de Moeda, na província moçambicana de Cabo Delgado. Ele não faz nenhum comentário, mas faz questão de dizer que está lá e segue o Washington Fardoras. Salésio, um desafio. Que tal contar como é que está Moeda? Moeda, que é uma das áreas que recebe algumas pessoas deslocadas, particularmente de Palma, que fogem da insurgência. Como é que é, neste momento, a vida aí em Moeda, o distrito importante da província de Cabo Delgado? Também temos de Climano, o Mamad Iqbal Daoud, que diz sempre alô, voa Climano, Moçambique. Por algum tempo andou desaparecido, mas os bons filhos sempre retornam a casa. Salvador Ngovene, ligado de Mansigir, que tem uma interessante barragem ali em Gaza, Moçambique, diz que está a seguir o Washington fora de horas e escreve Moçambique. Emanuel dos Santos está em Estrasburgo e segue o Washington fora de horas. Como é que é a vida onde está? O Emanuel também pode contar como é que é a diáspora lusófona vive aí em Estrasburgo, como é que é o dia a dia, como é que é a vida e como é que acompanham as notícias das terras. O Justino António Justino está ligado em Moçambique, a partir concretamente de Nacala Porto. E de Dili temos o Dilo Gonçalves, diz que está ligado à Voz da América. Dentro de momentos voltamos para mais um contacto com os nossos amigos que fazem os comentários ou pelo menos marcam presença aqui neste Washington Fora de Horas. Mais notícias de Angola.
A consultora NKC African Economics estimou hoje que a economia de Angola deverá sair da recessão este ano, depois de 5 anos seguidos de contração e crescer 1%, apesar da descida de 3,9% na produção industrial registrada entre janeiro e março. Numa análise aos últimos números do Instituto Nacional de Estatística de Angola, que dão conta de uma queda de 3,9% da população industrial, da produção industrial no primeiro trimestre, os analistas da filial africana da britânica Oxford Economics escrevem que a queda de 3,9% do primeiro trimestre foi maior que a queda do último trimestre de 2020, quando se registrou um declínio de 1,7%, ambos face ao período homólogo. Mais sobre a economia de Angola na nossa página da internet www.voaportugues.com. Vamos agora a Cabo Verde, país onde decorre neste momento o quinto censo geral de população. Os processos de censo servem para recolher dados que são usados em todas as partes do mundo para a planificação, para o desenvolvimento em particular e também para outros processos, como por exemplo as eleições e outros processos que têm a vida do país. E o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, após ter recenseado ontem na sua residência, pediu aos cabo-verdianos para que acarinhem este processo, para que participem deste processo, porque é importante para que o país faça uma planificação realista. Vamos à notícia que é destaque hoje em Cabo Verde. O Procurador-Geral da República alertou que o Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas não tem competência para impor a suspensão do processo judicial em curso contra o empresário colombiano e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que aguarda uma decisão do Tribunal Constitucional sobre a sua extradição para os Estados Unidos. Em declarações a jornalistas ontem na cidade da Praia, José Luís Landim disse que, havendo uma denúncia de violação dos direitos humanos, o que o Comitê tem que fazer é investigar, averiguar. E caso apure essa violação, comunica às Nações Unidas, mas não tem competência para impor ao país a suspensão de um processo em curso no tribunal. Aquele comitê das Nações Unidas, ou melhor, pediu ao governo de Cabo Verde, a 9 de junho, que suspendesse o processo até que o órgão da ONU tomasse uma posição definitiva sobre um pedido de defesa que alegou violação dos direitos humanos de Alex Saab. Recordamos que Saab foi preso em junho de 2020, quando seguia para o Irão a pedido dos Estados Unidos, viu o Tribunal de Relação de Barlavento decidir a sua extradição a 4 de janeiro, tendo mais tarde o Supremo Tribunal de Justiça recusado um recurso de defesa para anular a sentença. Alex Saab é acusado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Vamos agora a Guiné-Bissau. Isto porque o presidente da Federação das Associações das Pessoas com Deficiência, Lázaro Barbosa, revela que as mulheres deficientes sofrem abuso sexual no seio da própria família e que a maioria das crianças, fruto de abuso sexual, não conhecem os seus pais. O presidente da Federação fez as denúncias ontem durante a apresentação aos deputados da situação das pessoas portadoras da deficiência na Guiné-Bissau. Ele disse que existe muita discriminação, preconceito e estigma contra os deficientes na sociedade e frisou que o efeito da deficiência é tão negativo que hoje em dia, estou a citar, a sociedade guinense precisa compreender a dificuldade que está, ou melhor, compreender a dificuldade que esta franja atravessa devido à discriminação e à estigmatização. Aquele ativista criticou também a forma como a maioria da sociedade vê os deficientes como doentes, porém a deficiência não é uma doença, ele sublinhou. Vamos novamente, antes de passarmos para as notícias do continente africano, e dizer que no continente africano vamos destacar manifestações no Ghana, no Eswatini e ainda o caso da condenação por desacato à justiça de Jacob Zuma, o antigo presidente da África do Sul. Mas para já, antes de seguirmos para esse desenvolvimento, vamos ver o que os nossos amigos aqui no Facebook comentam. Já havíamos conversado com Salésio, com Mamad Iqbal, com Salvador Ngoven, Manuel dos Santos, Justino, Dile Gonçalves. Agora vamos conversar com o Ismael Anza, que diz boa tarde. Ismael Anza fala de Pemba, na província de Cabo Delgado, e espera que a ajuda humanitária seja a triplicar a situação de gelo que é desagradável na cidade de Pemba.
uma coisa que tem a ver com a chegada de deslocados e os parcos recursos que as organizações de assistência humanitária conseguem juntar naquele ponto de Moçambique. Esta situação é provocada pela fuga de pessoas no norte da província, que desde 2017 é alvo de ataques de um grupo insurgente associado ao grupo Estado Islâmico. A contribuição aqui do Ismael Anza a dizer que espera que a ajuda triplique e a situação de gelo é desagradável. O Narciso Miguel, que está em Nampula, diz: boa tarde, Voz da América, um grande abraço. Que tal comentar como é que é o seu trabalho aí em Nampula, a terceira cidade mais importante de Moçambique? Luís Manuel LD está ligado a partir do Sumbi, em Angola. Também não comenta, simplesmente marca a presença. Antes isso do que nada. João Canhanga Canhanga está em Luanda, Angola, ou melhor, não está em Luanda, está em Lunda Sul, em Angola. Também não comenta, mas temos aqui um comentário do Emanuel dos Santos, que diz que, falando da diáspora lusófona em Estrasburgo, isto em resposta ao pedido que nós fizemos, é muito pouco falado de outros países. Temos família da Guiné-Bissau, mas temos duas famílias da Guiné-Bissau, mas duas São Tomé e Príncipe. Sim, os angolanos são a maioria. O que ele diz, Emanuel dos Santos diz que em Estrasburgo a maioria é angolana, algumas famílias de São Tomé e Príncipe e algumas da Guiné-Bissau, porque eu perguntei como é que está a diáspora lusófona em Estrasburgo, onde Emanuel dos Santos vive. Muito obrigado por este comentário, Emanuel. Vamos voltar às notícias. E o próximo bloco começa no Ghana, na África Ocidental. Depois vamos descer uma vez mais para a região austral da África subsaariana. 2 manifestantes foram mortos a tiro e 4 ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança na região sul do Ghana, disse esta quarta-feira a polícia e um funcionário da saúde. Os manifestantes protestavam a morte de um popular ativista da juventude, Ibrahim Kaka Mohamed, quando foram confrontados pela polícia e soldados. A polícia estava a investigar o incidente e a calma tinha sido restaurada na zona. Mohamed foi morto por homens armados perto de casa no domingo. Era um crítico do governo sobre os meios de comunicação social. A polícia disse ter prendido 2 suspeitos relacionados com a sua morte. A violência, conhecido como movimento de protesto político e social latente, movimento designado Fix the Country. Hashtag Fix the Country. Tal como quem diz, organiza o país, conserta o país, é o que o movimento que decorre no Ghana pede. Hashtag Fix the Country. Numa decisão sem precedentes, o Tribunal Constitucional da África do Sul condenou Jacob Zuma na terça-feira por desprezo grave e agravado pelo tribunal depois de ele ter se recusado a comparecer perante investigadores dos casos de que ele é acusado de corrupção. Se Zuma não se entregar até domingo, será ordenado à polícia que o prenda e o leve para a prisão. Mas os seus colaboradores próximos disseram que a moral de Zuma era bom e que a sua famosa energia jovial não estava comprometida. Os seus advogados ainda estão a formular uma resposta à decisão. Jacob Zuma, 79 anos de idade, é acusado de permitir a pilhagem dos cofres do Estado durante os seus 9 anos de mandato, que terminaram em fevereiro de 2018, quando foi expulso pelo Congresso Nacional Africano, o ANC, partido no poder e que liderou a luta contra o apartheid. O chefe da comissão que investiga casos de corrupção na era Zuma, o chefe Zondo, saudou na quarta-feira o veredito, dizendo a uma conferência de imprensa que este, e cito, é um julgamento muito importante para o nosso país, fim da citação. Mas Zuma, ou melhor, mas acrescentou Zondo que desejava que nunca se tivesse chegado a esse ponto. Zuma enfrenta separadamente 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionados com uma compra de 1999 de aviões de caça, barcos de patrulha e equipamento militar a 5 empresas europeias de armamento por 30 mil milhões de randes e depois o equivalente a quase 5 mil milhões de dólares. E sobre esta questão de Zuma, de facto destaque na imprensa sul-africana,
com o portal News 24 a dedicar alguns títulos, um dos quais diz que os apoiantes de Zuma vão a Kandla para fazer uma manifestação e eles perguntam o que é que Zuma fez de mal. Por outro lado, noutros títulos também de News 24, que é um portal de notícias da África do Sul, o outro título diz que Zuma, que está a caminho da prisão, será que ele vai ao funeral de Kenneth Kaunda, o líder da Zâmbia que faleceu semana passada? Portanto, a questão de Zuma a dominar também, ainda hoje, a imprensa sul-africana, e há outras notícias que dão conta que a sua filha Duduzile terá afirmado que o seu pai deverá apresentar-se à polícia. No entanto, ainda não temos informação sobre se Zuma já de facto apresentou-se à polícia, e prevalecem muitas interrogações com os seus apoiantes a fazerem esta pergunta, que é interessante, pelo menos ao nível de comentários: o que é que Zuma fez de mal? Isto depois do tribunal ter considerado Zuma desobediente em não obedecer às ordens da justiça. Vamos continuar com notícias ainda na África Austral. No Eswatini, a antiga Suazilândia, a polícia confrontou-se com manifestantes ontem à noite, apesar de um recolher obrigatório ao anoitecer e de um destacamento militar para reprimir uma vaga de protestos pró-democracia. As manifestações são raras em Eswatini, este pequeno reino sem litoral entre Moçambique e África do Sul, antes conhecido como Suazilândia. Os partidos políticos estão igualmente proibidos no país, mas nas últimas semanas têm assistido a violentas manifestações antimonárquicas em partes do país, com a oposição a relatar dezenas de pessoas feridas, muitas delas hospitalizadas. O governo impôs um recolher obrigatório das 18 às 5 horas, citando casos crescentes de coronavírus. O acesso à internet também foi cortado, de acordo com um repórter da agência France Press. Testemunhas das duas capitais, das duas principais cidades, neste caso Manzine e Mbabane, relataram ter visto soldados a patrulhar as ruas onde os manifestantes têm queimado pneus e atirado pedras contra viaturas. As lojas foram saqueadas e incendiadas durante a noite em Matsapa, onde fica o aeroporto, um centro industrial ao extremo ocidental de Manzine, de acordo com várias fontes. O primeiro-ministro interino, Themba Masuku, descreveu a situação como uma agitação alarmante e perturbadora. Os manifestantes na Suazilândia exigem um fim da monarquia absoluta e dizem que o rei Mswati vive uma vida de luxo, quando a maioria de 1,5 milhão da população do país depende da agricultura de subsistência, e muitos não conseguem, com o elevado custo de vida, querem que o rei reduza esses custos e a Suazilândia deixe de ser uma monarquia absoluta. O rei Mswati, que chegou ao trono em 1986, depois da morte em 1982 do seu pai, o King Sobhuza II, ele tem uma vida que é criticada por muitos, tem pelo menos 15 esposas e mais de 20 filhos, e muitos desses vivem do orçamento do Estado. Da África Austral para Ocidental uma vez mais, e na Nigéria. Um grupo que procura uma pátria separada para o povo da etnia Ibo, no sudeste do país, exige justiça e audiência justa hoje, depois da detenção do seu líder, Nnamdi Kanu. O chefe do povo indígena da Biafra foi detido e levado de volta à Nigéria para ser julgado, as autoridades anunciaram na terça-feira. Kanu, de 53 anos de idade, tinha fugido após receber fiança em 2017 e desaparecido apenas para reaparecer em Israel e na Grã-Bretanha. Não ficou imediatamente claro onde foi detido. Um porta-voz do Alto Comissariado Britânico na capital da Nigéria, Abuja, disse que Kanu não foi detido no Reino Unido para efeitos de extradição. Kanu enfrenta acusações de terrorismo, crime de traição, gestão de uma sociedade ilegal, publicação de material difamatório, posse ilegal de armas de fogo, disse o ministro da Justiça da Nigéria, Abubakar Malami, num comunicado. Kanu foi acusado num Supremo Tribunal Federal na terça-feira
encontra-se em prisão preventiva até o seu julgamento no próximo mês de julho. O povo indígena da Biafra, este grupo foi fundado por Kano em 2013 e apelou na quarta-feira à justiça para o seu líder. Isto é o ponto final em termos de notícias, mas ainda temos aquilo que é trending e temos também algumas notas de interesse que têm a ver com a nossa programação. Mas antes disso, vamos ver mais comentários. E agora vamos começar os nossos comentários. Já havíamos falado com o Dilo Gonçalves, o Ismael Anza, o Narciso. Agora vamos começar o nosso diálogo com Luís Manuel Dijay. El Dijay, será? E diz que segue o Washington fora de horas a partir de Sumbi, em Angola. O Emanuel dos Santos, já havíamos falado com ele, mas temos o Sebastião Domingos Simão, que diz: bom dia, companheiros, já estou ligado ao programa da Voz da América a partir de Lisboa, isto em Portugal, e escreve sempre: paz, 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 paz para o mundo inteiro, basta de sangue, boa quarta-feira, abençoado e bem haja. Esta é a mensagem habitual do nosso amigo Sebastião Domingos Simão, que está lá para os lados de Mboweni, em Lisboa, Portugal. Vamos voltar a mais texto e vamos recordar que hoje, dia 30 de junho, é o Dia Internacional do Asteroide, uma decisão de dezembro de 2016 da Assembleia Geral das Nações Unidas levou-nos a este dia, e as Nações Unidas dizem que tal é para observar cada ano, a nível internacional, o aniversário de impacto de Tunguska sobre a Sibéria, Federação Russa, em 30 de junho de 1908, e para aumentar o conhecimento público sobre o risco de impacto de um asteroide. Hoje também é Dia Internacional do Parlamentarismo. Este dia é comemorado todos os anos no dia 30 de junho e data de 1989, em que foi fundada a União Interparlamentar, isto neste ano de 1889. Muitos de nós não estávamos aqui. O dia foi estabelecido em 2018 por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, e o mote deste ano é: eu digo sim à juventude no Parlamento. Para todos os jovens que estão nos parlamentos africanos, em particular aqueles que falam o português, um forte abraço e que continuem a lutar para que os parlamentos africanos tenham mais jovens. Aliás, essa é uma grande crítica da juventude do continente, a falta de jovens e também da mulher nos parlamentos do continente africano. Esta semana, o nosso programa de sexta-feira, o Angola Saúde em Foco, vai falar do planeamento familiar. A nossa convidada é a doutora Euridice Shongolola. Vamos falar de formas de acesso à informação, a importância do planeamento familiar, que não se limita a métodos de contracepção, mas sendo mais abrangente no que toca à saúde reprodutiva, à saúde sexual reprodutiva, elementos importantes para compreender o planeamento familiar, que não se trata de limitar simplesmente o número de filhos, trata-se de basicamente ter um espaçamento entre os nascimentos, porque a falta desse espaçamento é motivo também para problemas de saúde. Os estados não limitam, mas o que sucede é que aconselham as pessoas a ter um número de filhos que possam conseguir sustentá-los. É um assunto interessante, tem lá a sua polêmica, e é por isso que vamos ter em conversa conosco na próxima sexta-feira a doutora Euridice Shongolola para falar da problemática do planeamento familiar. E para participar deste programa, mando um WhatsApp para o número da Voz da América, o +1 202 251 9466. Se estiver em Angola, temos os nossos números locais, +244 932 348 698 ou o 244 993 955 911. Na página da Voz da América
temos as anteriores edições do Angola Saúde em Foco, abordando temas interessantes de saúde. No website da Voz da América, a notícia que está a chamar mais atenção é Eswatini. Protestos anti-monarquia tornam-se violentos. Manifestantes no pequeno reino de Eswatini, na África Austral, exigiram reformas no seu sistema de monarquia absoluta nesta terça-feira e as forças de segurança tentaram repeli-los com tiros e gás lacrimogéneo, segundo reportou a agência de notícias Reuters. Essa é uma das notícias em destaque na nossa página da internet. Temos também, estamos na parte dos avisos, os bastidores de desporto, uma rubrica que pode receber através do WhatsApp, preparada pelo João Santa Rita, além dos resultados, além das movimentações desportivas por si, nós vamos atrás da cortina desportiva e contamos as histórias para além, portanto, como disse, das modalidades em campo. Para receber esta página, basta mandar um WhatsApp para a Voz da América com o título Desporto para o +1 202 251 9466 e o contrato está feito, passa a receber as notícias do desporto, bastidores de desporto com o João Santa Rita. Na nossa página, na nossa rede social, colocamos também uma pergunta que é esta. A sua opinião, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão por desacato à autoridade judicial, algo histórico que estabelece um precedente para a África do Sul e para o continente. O que acha da decisão do Tribunal Sul-Africano? Acredita que Zuma vai cumprir? Acredita que outros países seguiriam exemplo se outros presidentes fossem acusados de desrespeito à lei? Temos algumas respostas que gostaríamos de partilhar. O Edson Sawili diz que acho que os países não precisam seguir esse ou aquele caso de um outro país. Não é por ali. Cada país tem os seus costumes e é claro que os comportamentos, apesar da globalização, variam. Creio que quando os juristas falam sobre o direito comparado, referem-se a uma situação supraconstitucional e nunca em questões infra. Esta é a opinião do Edson Swahili. O Flaviano Ngumbuala diz que a pergunta que não quer calar-se é: quais foram as acusações que o levaram ao tribunal? E se levaram até o tribunal quer dizer que as acusações são graves? Seria bom se o tribunal fosse mais claro nesse assunto. Bom, amigo Flaviano, na nossa página da internet basta escrever simplesmente Jacob Zuma e vai compreender toda a problemática em torno desta figura do antigo presidente. Ele é acusado, em linguagem mais simples, de corrupção durante os 9 anos que dirigiu a África do Sul, até ser afastado pelo seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano. O Ezequiel Lino Impasua diz que é fácil condenar, quero ver prender. Bom, ele diz que é fácil de facto condenar e quer ver o Zuma preso. Tomás Aires Nhambizo não vai cumprir nada. Isso é um filme do ANC, é o que ele diz. Geraldino Martins diz que acha um exemplo para seguir na sociedade. E o Sangef diz que os líderes africanos devem perceber que não estão acima da lei. É importante que sejam responsabilizados pelos incumprimentos. Estes os comentários em relação à pergunta que nós colocamos na internet sobre esta condenação do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Vamos marcar o ponto final sem antes mandar um abraço ao Francisco Vera, que também mandou um abraço. Não é só o Francisco, há mais. O Francisco Vera manda um abraço ao Serviço Português da Voz da América, diz saúde, alta estima e diz que muito obrigado pelo trabalho que nós fazemos. Bom dia ao serviço em português. Muito obrigado, Francisco Vera. O Emanuel dos Santos gostaria de saber se temos uma entrevista com um deputado. Nós vamos responder offline a esta questão e vamos, neste momento, marcar o ponto final a mais um Washington Fora de Horas aqui da Voz da América, a partir de Alexandria, Virgínia, onde moro. Um dia voltaremos aos nossos estúdios. Foi um prazer estar na vossa companhia a partilhar notícias de todo o mundo. Um abraço, sou a mais Miguel e voltarei para a semana. Até logo na emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola,
19 horas de Moçambique, 17 horas de São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau e 4:30 da tarde em Cabo